Que é relax. Cadê o prendedor? Será que caiu? Tem um prendedor? Alô? Eduardo, tem um prendedor aí, não? Não, né? Tá, pega lá pra mim. Não, fica relax, não tem problema. Você vê que aqui cada um se veste quem quer. O jogo tem uma outra. Você faz várias performances, né? É que é o seguinte, quer dizer... Antes me explica o seguinte. Que tipo de música você ensinava? Bem, essa experiência que eu tive como professor, e que por isso que foi problemático, foi porque, assim, certamente que eu não ensinava músicas, assim, melodias, músicas cantigas. E daí que veio esse conflito. A minha proposta é de uma sensibilização criativa dentro de um campo sonoro. Então eram brincadeiras com ruídos, essa música. Queria que você ensinasse música de uma forma e eu nem sabia mais tocar instrumento nenhum. Tinha uma época até que eu sabia, mas depois eu desaprendi. Você sabe que tem uma performance sua aqui que eu achei muito interessante, que é como dar de comida a um amigo preguiçoso. Vamos mostrar, por favor, Willem? Olha que máquina curiosa. Isso é feito em que ano, Michel? Pô, esse aí é tio, cara, de 97. Olha, o legal é que ele corta a faca... A faca corta os dois. Isso fazia parte de um espetáculo? Fazia. Pra perguntar de uma vez esse trabalho, foi muito engraçado. Uma vez só? Uma vez. Era um grupo de dança, o nome era M. Grosma Companhia de Dança. Esse era um dos integrantes, o Francisco Tonetti, tinha ainda a Helena. E... Quanto tempo de ensaio para Não, esse trabalho não exigia quase ensaio, foi uma transição, quer dizer, antes eu fazia performances com música, aos poucos a música foi saindo e a invenção dos objetos foi ganhando cada vez mais importância. Aos poucos... Isso aí é muito bom. Muito bom. Agora, você já inventou alguma coisa, muita coisa útil, de utilidade? Tinha uma época que eu tentei, cara. Tipos de chaveiros, tipos de luminária, porque você vê que esses objetos envolvem um design. Claro, parece uma coisa assim de filmes tipo O Quinto Elemento e tal, a roupa, o design da coisa. Então, por exemplo, chaveiro com design diferente, como é que é? É difícil de explicar, assim, mas tive uma incursão, mas acabou não rolando. Quer dizer, antes de desenvolver mais esse próprio trabalho, assim, autoral, eu tentei outras coisas. Como é que era o coral? Ah, o coral é muito bom. Como é que é o coral? Mas vai ser complicado, João. Vai ser complicado de explicar esse coral. Por quê? Pelo seguinte, que dentro, então, desse projeto de mais foco numa sensibilização criativa, mais do que numa composição musical, eu comecei a desenvolver um coral onde, bem, eu não compunha os sons, eu compunha os pensamentos das pessoas. Então as pessoas ficavam acompanhando a minha regência com esses pensamentos, enquanto isso elas improvisando qualquer som. Elas não podiam falar as frases que elas tinham que pensar. Elas tinham que ser uma improvisação total. Então, em geral, eram frases obscenas, assim, que baixavam em mim, que eu sentia que eram impactantes, e eu desenvolvi uma forma de reger essas frases obscenas, quer dizer, através do meu gestual, você iria acompanhando com a sua mente a articulação da frase conforme o meu gestual. E improvisando. Você era um maestro de palavrão, digamos assim. E de pensamento. Porque ninguém que estava assistindo sabia o que as pessoas estavam pensando. Nem o que você estava pensando? Não, nem o que você estava... Você não falava também? Não, ninguém sabia. Tinha uma partitura, em geral eu fazia com não músicos, porque tinha som? As pessoas improvisavam. Com a boca? Porque com a boca... E dava certo isso de alguma maneira? Bem, a minha ênfase nesse trabalho era a minha integração com o coral. De repente, ficasse todo mundo em silêncio, eu sentindo que tinha uma integração, que eles estavam seguindo os pensamentos, eu estava satisfeito. Estava legal. E o jogo do polvo? Bem, isso daí é o seguinte, quando eu estava desenvolvendo esse trabalho, quer dizer, tem uma época, em 95, que eu me dediquei a criar jogos. Que foi uma dessas incursões por utensílios, que eu tinha
Que, assim, Você fazia o que na época? Você trabalhava em quê? Na época eu estava cursando a faculdade de música, cheguei a entrar em alguns trabalhos assim surreais. Por exemplo? Pra ganhar o dinheiro, o que você fazia? Mas eu acabava não ganhando, porque eram tão surreais os trabalhos. Por exemplo, mas conta. Cara, teve um emprego que eu encontrava assim, eu abrindo classificados e tinha algumas coisas que me chamavam a atenção. Então teve um emprego de venda de biscoitos, que eu descobri um lugar no subúrbio que vendia assim, uns pacotes imensos. Se você comprasse 20 pacotes, com cada um 40, sei lá, era muito barato, sacou? Aí você podia vender nos lugares, em geral eu vendia nas favelas, que é onde o comércio não subia. E... Você ia vender biscoito na favela. Isso não deu muito certo. Cara, mas quando eu comprei os biscoitos, cara... Você ficou doido? Eu fiz uma parede na casa da minha mãe de biscoitos. Sua mãe deve ter ficado uma felicidade. Ela já estava acostumada, porque... Antes disso, as coisas, né? Vendia cafezinho. Esse também vendeu cafezinho. Esse foi também um emprego surreal de vendedor de contrato de entrega de cafezinho a domicílio. Era interessante, quer dizer, tinha a ver com essa proposta, assim, de... Você não vendia o cafezinho, você vendia o contrato de entrega. E eu consegui vender alguns contratos. Quantos? Acho que uns 4 ou 5. Entregar cafezinho, garrafa térmica. É, com leite não? Era com leite? Tinha essa opção com leite. Com leite deu pra vender? A opção com leite eu vendi, foi melhor? teve um contrato que era uma garrafa térmica de cafezinho, um de café com leite, só que o cara começou a entregar atrasado, o café com leite frio, perdi o contrato. Quer dizer, eu consegui ainda vender o contrato, né? E no Detran? Porra, cara, o negócio tá... Ué, o Detran é traumático. O que é que você fazia no Detran? Cara, porque foi um concurso, rolou. Você passou? Passei, né? Quem manda? E era uma grana, tudo, mas foi muito deprimente, assim, porque eu sempre tive aversão a carros, assim, eu nunca soube nada de marca. Sempre teve aversão a carros e resolveu fazer um concurso pro Detran. Perfeito, perfeito. E aí? E aí o cara falava... Tem aversão à música, você é músico. Aí o cara falava assim, olha aquele Monza, não sei o quê, cara, eu nunca sabia qual era... Putz, levou quanto tempo nesse emprego? Eu durei uns 4. E você foi o que passou. Mas não tinha... Isso é que é maravilhoso, eu odeio fazer um pouquinho do... Vamos demonstrar?